Olha só, Isaías, capítulo 6, verso 1. Achou aí? O texto diz assim: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Ele estava sentado em um trono alto e a borda do seu manto enchia o templo. Acima dele havia serafins, cada um com 6 asas. Com 2 asas cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Diziam em alta voz uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Suas vozes sacudiam o templo até os alicerces, e todo o edifício estava cheio de fumaça. Então eu disse: Estou perdido. É o meu fim, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Meus olhos, porém, viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente, que ele havia tirado do altar com uma tenaz. Tocou meus lábios com a brasa e disse: Veja, essa brasa tocou seus lábios, sua culpa foi removida e os seus pecados foram perdoados. Senhor, obrigado, Pai, por essa palavra que vem do Senhor. Que nessa noite, Pai, o Senhor possa falar a cada coração aqui. Nós queremos orar e consagrar cada vida nesse momento na Tua presença. Nós te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor venha trazer discernimento espiritual. Nós oramos para que toda manifestação carnal ou espiritual que não provenha do Senhor seja repreendido agora pela autoridade do nome de Jesus Cristo. Que nada roube a mensagem semeada nessa noite e que possa cair essa semente em terreno fértil e gerar muitos frutos para a honra, glória e louvor do teu santo nome, Jesus. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Os corajosos continuarem em pé, pode sentar. Glória a Deus. Queridos, a palavra que nós temos hoje, a mensagem que Deus tem hoje ao seu coração, é para que nós possamos entender que quando nós nos deparamos com a glória de Deus, quando nós chegamos diante da presença gloriosa de Jesus, quando nós contemplamos Deus em seu poder, é impossível permanecer o mesmo. É difícil, porque a presença de Deus, a glória de Deus, ela nos muda, ela nos constrange. O texto que nós lemos conta a história deste homem. Um homem que vivia em uma época cheia de incertezas, tanto no ambiente político quanto no ambiente espiritual. O rei Uzias, que reinou por 52 anos de reinado em Judá, acaba de falecer. Esse rei, esse monarca que trazia até estabilidade para Isaías, ele morre. Embora ele fosse um rei competente, ele desobedeceu a Deus ao queimar incenso no templo, que era uma função exclusiva do sacerdote. E ele foi acometido por uma lepra, e ele morreu. E nesse cenário desafiador que Isaías está, onde a segurança dele, a estabilidade dele, a pessoa que provia para ele, a pessoa que estava ali, imagina você ter proximidade com um rei. Isaías, ele tinha uma vida tranquila, uma vida confortável, uma vida de boa. Porém, do dia para a noite, a sua estabilidade toda se foi. Acabou tudo. Isaías estava no período de maior caos da sua história. E nesse momento de caos, nesse momento de dor, nesse momento de luto, nesse momento onde Isaías tinha perdido as suas esperanças, ele vai ao templo. Isaías, ele vai buscar a presença de Deus. E ele tem uma visão. Esse tempo, onde ele estava abalado, abatido, e ele busca refúgio,
Ele entra nesse templo e lá ele vê o Senhor assentado. Você já imaginou? Você chega lá na central, você fala assim, minha vida tá tudo dando ruim, eu vou entrar na igreja para orar. A hora que você entrar na igreja, você olha e vê o Senhor assentado num trono. Isaías tem uma visão do trono de Deus. Uma visão poderosa. Uma visão que o estremece. Uma visão que não era algo qualquer. Não era uma imagem qualquer. É ver a presença, é ver a pureza, é ver a santidade, é contemplar o Deus Criador. Isaías tem essa contemplação do Deus Todo-Poderoso. Nesse momento onde ele contempla, ele vê que as orlas do seu manto preenchiam o templo, serafins cantavam e proclamavam, Santo, Santo, Santo. E era um louvor tão alto, tão grande, que estremecia o lugar e até os alicerces. Você já imaginou? Isaías foi impactado por aquilo, porque talvez Isaías não esperava que iria encontrar com aquilo. Isaías estava mal, ele estava talvez orando a Deus, buscando consolo, tentando entender o porquê, tentando entender a situação que o levou até ali. Mas de repente ele contempla Deus. E quando ele contempla Deus, quando ele olha e vê o Senhor, ele clama. Ele começa a entender a sua realidade, a sua humanidade, a sua fraqueza. Ele começa a olhar para si, porque ele olha que está num ambiente santo. Ele olha que ele está diante do Rei da Glória. Ele sabe que diante dele, ele poderia perecer, porque ele era um homem pecador. Sabe o que é interessante? Porque quando nós chegamos à presença de Deus, quando nós chegamos perto do Senhor, quando nós começamos a conhecer o Senhor, um véu se remove. Nós começamos a entender a realidade de quão frágil, pequeno, debilitado nós somos, de quão nós somos carente da graça, da misericórdia e do favor de Deus. O quanto os nossos títulos, a conta bancária, o nosso sobrenome, o que nós vestimos, o que nós dirigimos, não vale nada. Quando nós chegamos diante de Deus, nós contemplamos a nossa pequenez e quem realmente nós somos. Totalmente dependente do Senhor. Isso não aconteceu só com Isaías. Se você olhar, por exemplo, nos evangelhos, quando Pedro tem aquele encontro com Jesus, e ele pesca a noite inteira, não consegue pegar nada. E depois Jesus vem e fala, lança a rede ali. Ele vai e lança, pela sua palavra eu vou, ele vai e lança. E vem muitos peixes. A primeira coisa que Pedro faz quando chega à praia é o quê? É falar, vou vender esses peixaiados, vou ficar rico, vou no shopping gastar com a mulher. Nada. O que Pedro faz? Ele cai de joelhos diante de Jesus e fala, afaste-se de mim, porque eu sou pecador. Sabe o que é muito interessante nós pensarmos nos últimos dias? É que muito se fala e se prega um evangelho onde não há arrependimento. Onde é um evangelho que o que eu quero, o que eu preciso, o que eu sonho, isso eu conquistarei se eu seguir a Jesus. É sobre mim, sobre o que eu posso conquistar, sobre o que eu posso adquirir, sobre a vantagem que eu vou levar, mas o evangelho não é isso. O evangelho diz respeito a nós entendermos quem Deus é e quem nós somos, e de fato nos arrependemos. Eu costumo dizer que o tamanho do arrependimento de uma pessoa é o que dará realmente estabilidade futura para ela no evangelho. Tem muitas pessoas que vêm em acampamento, já passaram muitos jovens por aqui. E infelizmente, muitos jovens que estavam sentados aí onde você está, hoje, talvez estão nos bloquinhos, talvez estão lá fora fazendo outras coisas. E eles não permaneceram, eles não continuaram. E talvez as pessoas se perguntam, por quê? Por que isso aconteceu? A maioria das vezes, é porque a expectativa das pessoas em chegar à igreja não é porque ela se arrependeu, ela entendeu quem ela é. Eu sou miserável, eu sou um pecador, eu não consigo.
Eu preciso de Jesus. Sem Jesus eu estou destinado ao inferno. Sem Jesus eu estou destinado à morte eterna. Eu não posso viver sem Jesus. Eu não consigo sem Jesus. Pessoas que não têm um arrependimento profundo, elas não conseguem permanecer na fé. Pessoas que realmente não tiveram um encontro para gerar esse arrependimento, muitas vezes a fé dela é muito instável, fraca. Porque ela está mais ligada ao que ela pode ganhar, ao que Deus pode dar para ela, ao evangelho confortável. A gente precisa entender que a igreja, o evangelho, não é sobre nós, é sobre Jesus. Esse culto que nós estamos tendo aqui não é um culto para mim, não é um culto para você. Nós estamos aqui juntos adorando aquele que merece toda a adoração, Jesus Cristo. É para ele que nós cultuamos. Ah, pastor, eu estou vendo algumas pessoas abanando, mas tá calor demais. Misericórdia, pastor. Tá difícil, você não demora muito nessa pregação não, porque o negócio tá esquentando. Vou te convidar um dia para ir num culto na África. Lá o bicho pega. Lá tem calor, e se você não tomar cuidado, um leãozão passa, um tigre passa, um tiger, e te pega. E te pega. Você tem que tomar cuidado. Mas pode ter um raptor também aparecendo por lá. Muito louco. Mas também, tubarão na África vai ser difícil. Só se for lá na... Vai ser difícil. Mas tem, na África do Sul tem. Que tem mar. Tem mar. África do Sul. E a águia sempre voando. Em todos os lugares. Todos os lugares. A águia tá voando. Quem tem ouvidos, ouça. O evangelho, querido, ele precisa ser vivido da forma que deve ser vivida. Eu quero desafiar você porque muito se diz que a identidade dessa geração atual é de uma geração fraca, uma geração que não sabe ouvir nãos, uma geração mimada, uma geração que é super focada, uma geração que é instável emocionalmente, uma geração que não sabe viver a vida real, só a vida online, uma geração que é escrava das suas emoções. Isso é o que o mundo diz, isso é que a cultura quer colocar, mas a verdade é que você é filho, filha de Deus, a verdade é que você é cheio do Espírito Santo, a verdade é que Deus quer te encher de poder, Ele quer te transformar, mas para isso você precisa reconhecer quem você é. Não vai acontecer uma mudança na tua vida até você baixar o salto, descer do seu orgulho e reconhecer, só o Senhor é Deus. Eu não consigo, só o Senhor é Deus. Eu até gostaria de dizer que muitas pessoas podem estar passando por muitas dificuldades. Talvez tem pessoas nesse acampamento que você se inscreveu e você chegou aqui porque você chegou no fundo do poço. E talvez seus pais, alguém falou assim, não, você precisa ir para o acampamento. Vamos ver se Deus dá um jeito na tua vida. Se a sua vida vai para frente, porque você está cansado. Você está cansado da vida que você leva. Você está cansado de chegar no seu quarto e sofrer. Você já pensou em tirar até a sua própria vida. Você já pensou em acabar com tudo, porque a sua vida, você não vê valor. Você não entende. Você chegou aqui como um último respiro. Mas eu quero te dizer que nessa noite o Espírito Santo, Ele que te trouxe até aqui, Ele quer ter um encontro para que você seja mudado. Deus quer nesse momento tocar o teu coração para que você possa ter a revelação de quem Ele é. E você possa, de fato, contemplá-lo. Não da forma que as pessoas dizem, porque a religião, ela apresenta Jesus. Talvez você conhece Jesus, de ouvir falar. Talvez você fale assim, eu não tenho nada contra Jesus, eu gosto de Jesus, estou até no acampamento. Mas eu conheço Jesus do The Chosen, eu conheço Jesus da Páscoa, eu conheço o Jesus lá da Igreja Católica, preso no madeiro, eu conheço Jesus que se fala na Igreja Evangélica. Mas hoje eu quero falar de um Jesus não que você ouviu, do Jesus que você precisa contemplá-lo na sua vida, na sua história. Não é a revelação que o teu pai, o teu avô teve, não é a revelação que alguma pessoa teve. Você precisa ter o teu encontro com Jesus. O encontro que quando você o vê, você é transformado. Isaías viveu exatamente isso. No momento que ele estava no caos, no momento que talvez ele falou assim, minha vida está um buraco, eu vou para o acampamento. Quando ele chega ali, ele enxerga o Senhor assentado. Ele tem uma visão do Senhor. Obviamente, acampamento é a versão Clebão, tá? Não está escrito. Eu faço uma pergunta para você.
Você já esteve diante dessa glória? Você já esteve diante do Senhor Jesus, no qual você se colocou de uma forma quem você é e se arrependeu de fato? Ou você tem tentado viver sua vida na força dos seus braços, tentando dar certo? Talvez você já está no 10º relacionamento, tentando encontrar alguém, tentando ser feliz, buscando a felicidade, tentando achar isso no dinheiro, tentando achar isso na academia, vou ficar grande. Sei lá onde você tem procurado alegria, estabilidade e até hoje você tem acumulado fracassos, derrotas, choro, lamento e crises emocionais. Essa noite, há alguém aqui que está sentado num trono, se revelando a você nessa noite e dizendo: eu sei que está doendo, eu conheço a sua dor, eu sei que está em luto, eu sei o quanto dói, mas quando você olha para mim, a sua dor dissipa. Quando você olha para mim, a paz que excede o entendimento vem sobre o seu coração. Quando você contempla Deus, aquele medo do ambiente que estava sendo vivido, ele muda. Isaías estava ali por um luto, mas de repente, ele começa a entender a sua realidade, a sua situação. Eu quero já, finalizando, trazer 2 pontos rápidos para vocês, que o texto nos ensina. Quando nós temos um encontro com Deus, quando nós temos de fato esse ambiente que nós encontramos a Deus, o véu é removido. E você consegue de fato compreender quem Deus é. Talvez você ainda não tenha uma compreensão. Talvez você chegou nesse acampamento e está falando assim: o que esse monte de jovem doido está fazendo, gritando, falando de águia, de dinossauro? Nem tem mais dinossauro. Que negócio é esse? Não está entendendo nada. Essa galera aí, o que está acontecendo? Talvez você chegou aqui e você está confuso. Talvez você chegou aqui e não está entendendo o que está acontecendo. Mas você precisa entender que quem trouxe você aqui não foi apenas alguém, ou um ônibus, ou um convite que você teve. Foi Deus que te trouxe até aqui, porque Ele deseja que você tenha esse encontro com Ele. Esse ambiente aqui é um ambiente espiritual. Esse ambiente aqui é onde Deus quer falar com você. Esse ambiente é onde Deus quer tirar e remover o véu que está tampando aquilo que você não consegue ver, para que você consiga entender quem Deus é, contemplar Ele. Aí você vai entender a loucura dessa galera aqui. Porque quando nós conhecemos ao Senhor, nós não conseguimos ser os mesmos. Nós não conseguimos ser as mesmas pessoas. O texto, no verso 5, diz que quando ele contempla isso, ele diz: estou perdido. Isso aqui não é apenas, estou perdido. Não. A hora que ele vê Deus, ele entra em pânico: eu estou perdido. Porque os meus olhos estão vendo a santidade revelada. Os meus olhos estão contemplando o Senhor. Eu vou desfalecer, eu irei morrer, porque não tem como, no meu pecado, com essa vida que eu tenho, contemplar a presença de Deus. Vou dar um exemplo melhor, mais contextualizado. Sabe quando você está ali, você está mais ou menos, não está orando tanto assim, as playlists do Spotify, você abre lá, música... adoração, ai que não tem, né? Os Netflix, a série, só aquela coisa. Aí você sabe que você não está no melhor momento. Aí você chega num lugar, aí de repente caiu um endemoniado. O que você faz? Misericórdia, não vou repreender não. Vai que dá ruim. Você começa a ser inseguro, você começa a ter medo. Quantas pessoas não são assim? Elas começam a fugir. Ela começa a ter medo, porque elas estão vendo algo sobrenatural acontecendo. Mas isso que acontece sobrenatural de uma forma maligna não se compara ao poder daquele que criou o átomo, daquele que criou as estrelas, daquele que criou todas as coisas. Quando nós estamos diante de Deus, do Deus verdadeiro, assim como Moisés teve esse encontro, assim como Paulo teve esse encontro, assim como Pedro teve esse encontro, assim como Isaías teve esse encontro, nunca mais nós somos os mesmos. E é interessante porque esse texto fala muito ao meu coração. Porque a minha mãe, ela se chamava Luzia. Luzia. E a verdade é que eu me identifico muito com esse texto, porque no ano que a minha mãe, Luzia, morreu, foi um ano onde Deus se revelou para mim de uma forma que eu não o conhecia. Eu tinha 14 anos.
a minha vida foi tão impactada. Eu tive uma revelação tão grande de quem Deus era, que eu comecei a entrar em prantos porque eu precisava do Senhor, eu não podia continuar a vida do jeito que eu estava levando. Deus, Ele fez uma obra na minha vida. Já são muitos anos. Estou aqui hoje. Vou dormir 5 da manhã para fazer um acampamento. Fico maluco para fazer as coisas. Por que eu faço isso? Porque, cara, eu sei para quem eu estou fazendo. Por que eu vivo nessa loucura do Evangelho? Porque eu contemplei algo. Eu não consigo mais ser aquele Kleber lá de trás. Eu não consigo mais voltar para trás. Eu não consigo mais ser como eu era antes, porque não tem como desver. Sabe aquela expressão? Depois que viu, não tem como desver. Você já viu isso, uns memes assim? Depois que você vê Deus, não tem como. Nós precisamos entender que, se não houver um arrependimento de fato, a verdade é que você nunca foi convertido. Talvez você possa estar na igreja há muito tempo, mas se você nunca teve um arrependimento, desculpa, talvez você possa ser fã de Jesus, talvez você possa ser interessado na igreja, mas não que de fato você teve uma conversão genuína. Sabe o que é mais interessante? A parábola, existe uma parábola das virgens, que umas eram prudentes, vocês lembram? O pessoal mais antigo de igreja lembra, né? Quem está chegando agora, sei que você não vai saber, mas a parábola era mais ou menos assim. Tinha algumas virgens que eram prudentes, na verdade, vamos adaptar para o nosso tempo. Existia algumas moças que eram as madrinhas, que eram prudentes, e existiam outras moças que eram madrinhas, que eram imprudentes. Na época não existia a iluminação, então cada uma tinha que segurar as suas lamparinas com óleo. E elas tinham que fazer isso porque quando o noivo viesse, elas precisavam falar: oi, sou eu, posso entrar na festa, porque é escuro, né? Não vai deixar entrar qualquer pessoa. Então ela ajudava para iluminar, para que reconhecesse quem ela era. Então ela precisava do óleo. Só que o que acontece? Algumas foram prudentes e guardaram o óleo, outras não. Quando o noivo chegou, as que não tinham óleo tiveram que correr para comprar, porque elas precisavam entrar. E as que tinham óleo entraram. Depois que aquelas outras voltaram, elas não puderam entrar mais, porque a festa já tinha fechado a porta e elas ficaram de fora. É uma parábola que a palavra de Deus nos traz sobre os últimos dias, sobre como vai acontecer. Mas sabe o que é mais interessante dessa palavra? Porque essas moças, elas não eram amigas do noivo. Essas moças não eram madrinhas do noivo. Elas amavam, elas estavam, elas frequentavam, elas dormiam junto, elas estavam junto com quem? Com a noiva. Tem muita gente que está com a noiva, que anda com a noiva, que está junto com a noiva, que está junto com a noiva, que é a igreja. Mas quando o noivo vier, ele não vai reconhecer. É isso que essa palavra quer dizer. Nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos entender que não é apenas sobre andar na igreja, estar com a noiva, é ser conhecido pelo noivo. Nessa noite, Deus quer trazer arrependimento a corações. O texto, no verso 7, ele traz um outro ponto interessante que traz um último ponto que eu quero abordar. Deus purifica um coração arrependido. Presta atenção. Deus purifica um coração arrependido. Porque tem pessoas que querem ser mudadas, que elas querem viver coisas novas, que elas não entendem por que elas não conseguem mudar os seus hábitos, suas coisas. Mas a verdade é que ela nunca teve um arrependimento. Primeiro, arrependei-vos. Foi essa a mensagem de Jesus, de João Batista. Arrependei-vos. Há necessidade do arrependimento para que haja purificação. E foi isso que aconteceu com Isaías. Ele se arrepende. Ele diz: eu estou perdido. Eu sou um homem de lábios impuros. Eu habito no meio de homens de impuros lábios. Eu sou um homem que só falo besteira. Eu sou um homem que sou corintiano e ando no meio de um monte de corintiano. Mais ou menos isso. Brincadeira, corintianos. Ele começou a perceber a sua realidade. E então, ele se arrepende. Mas o texto no verso 5, ou melhor, no verso 7, ele diz que depois disso, esse serafim chega e toca os lábios de Isaías com brasa e diz: veja, essa brasa, esse fogo
tocou os seus lábios, sua culpa foi removida, seus pecados foram perdoados. Deus, ele sela Isaías, Deus, ele purifica Isaías, e Isaías é comissionado. Queridos, nessa noite você precisa entender que não é pela força do seu braço que você vai mudar, é pela quantidade de tempo, de renúncia que você faz, é quando você se dobra ao Senhor, não é por fazer algo para se merecer, não é algo que você possa ter com a força do seu braço. A purificação que vem de Deus para que você tenha uma nova vida vem através da sua humildade de reconhecer quem você é, para que Jesus possa vir e fazer a obra dele. O texto diz isso. Os pecados dele foram perdoados. A culpa dele foi removida. Há pessoas aqui nessa noite que estão caminhando por culpa. Culpa por situações que passaram, por abusos, por tantas situações. E talvez o passado te escraviza. Talvez você não consegue seguir em frente. Você não consegue ir adiante, porque algo te aprisiona. Mas nessa noite, Deus vai tocar você com brasa viva do altar. O fogo de Deus sobre a tua vida. O fogo de Deus que te muda, que te transforma. Eu quero dizer para você que tem jovens aqui que é alvo da oração de pessoas há muitos anos. Deus me mostra que tem pessoas aqui que há pessoas que estão orando por você, querida, há muitos anos. E Deus preparou este lugar para responder a oração dessas pessoas, porque é nessa noite que Deus quer ter um encontro contigo. É necessário arrependimento. É necessário voltar ao primeiro amor, aqueles que estão adiante. Eu queria pedir para que você ficasse em pé. Nós não estamos aqui para fazer um show. Nós não estamos aqui para entreter ninguém. Nós não estamos aqui para mostrar a placa de uma igreja. Nós não estamos aqui para evidenciar um líder evangélico. Não. Nós não gastamos os nossos esforços, os nossos dias, as nossas noites, simplesmente para fazer um evento. Simplesmente para fazer uma competição de tribos. Tudo que nós fizemos é para que pessoas pudessem entender quem realmente elas são, entender a identidade dela em Jesus, que elas pudessem se arrepender e serem salvas. Nós não sabemos o dia nem a hora, nós não sabemos quanto tempo nós temos. Uma coisa é certa, se Jesus não voltar daqui 100 anos, nenhum de nós estaremos aqui nesse planeta. Nenhum de nós. Nós estaremos em outro lugar. E aí muitas vezes a gente vai dizer, de que valeu a pena? Correr atrás de tantas coisas e não fazer o principal, que era se voltar a Deus, se arrepender. Talvez você já tenha tentado ajuda em muitos lugares, mas nessa noite, chega. Você já chegou até aqui. Você já experimentou de tudo nessa vida. Agora é o momento de você experimentar Jesus. Experimenta. Se não der certo, você conversa comigo depois. Porque a maioria das pessoas que estão aqui foram tocadas pelo Senhor e nunca mais foram os mesmos. Não vai ser diferente com você. Não vai ser diferente com a tua vida. Permita Jesus entrar nesse quarto escuro da tua alma. Permita Jesus entrar no teu coração. Você já permitiu tantas pessoas passar pela tua vida. Você já se submeteu a cada situação. Deixa Jesus fazer parte do seu coração nessa noite. A vida, ela é passageira. A vida é como um sopro. Ela passa. Há jovens que acham que terão a vida toda pela frente. E a Bíblia mesmo diz, tolo, amanhã mesmo pedirão a sua alma. Nós não sabemos o que estará do lado de fora desse acampamento quando acabar na terça-feira. Mas uma coisa nós sabemos, que há uma oportunidade hoje aqui nesse altar para que a tua vida seja salva e para que você viva eternamente. Eu queria dizer para você que assim como Isaías, que estava arrebentado, estava cansado, estava triste, abatido, ele falou assim, eu vou tentar buscar a Deus, eu vou lá.
e ele teve um encontro. O mesmo Deus que se revelou a Isaías, ele está aqui se revelando a você e ele te diz claramente nessa noite: eu sou o Deus que curo o teu coração. Eu sou o Deus que enxugo as lágrimas. Eu sou o Deus que vai cuidar de você. Eu sou o Deus que te ama porque você diz que ninguém te ama. Eu sou o Deus que sempre te amei. E nessa noite eu me revelo a você. Deus está aqui se revelando a você. E se você entende que hoje é o dia de mudar de vez a sua história. Se você está cansado e vamos para cima, pastor. Eu estou contigo. Vamos embora, vamos tentar. Vou nessa caminhada. Eu me arrependo, eu entendo, eu não consigo, eu já que estou cansado. Eu me arrependo de quem eu sou. Eu me arrependo, eu vejo a minha realidade. Eu sei quem eu sou. Quando eu olho no espelho toda manhã, eu me deparo comigo mesmo e eu não me aguento. Por isso que eu quero tirar minha vida. Porque eu não me aguento. Jesus morreu por você do jeito que você é. Você não se aguenta, mas Jesus aguentou você na cruz e sangrou até a última gota, por tanto te amar. Eu acho que ele merece a exclusividade da tua vida, porque nem os teus pais te amam tanto quanto Jesus te ama. Ele morreu por você. Como nós vamos viver uma vida indiferente, seguindo apenas os prazeres e aquilo que nós queremos, e ignorando um Deus que sempre está presente? Nessa noite, assim como Isaías, que se voltou a Deus, se arrependeu e teve uma direção do Senhor, porque depois que ele tem a contemplação, o véu é removido, ele entende a identidade dele no Senhor, ele começa a perceber quem ele de fato é e quem Deus é. Ele contempla que ele não está diante de um Deus frágil, ele está diante de um Deus todo-poderoso, que é um céu todo majestoso, adorando a esse Deus. Ele começa a ter uma visão do que é o céu. Ah, querido, como eu gostaria nessa noite que esse teto se rasgasse e de repente você conseguisse contemplar o trono de Deus, os anjos, os serafins, a glória e a majestade de Deus. Você ficaria perplexo. Isso é real. Isso existe. Deus, ele deseja que, assim como Isaías, você possa se arrepender e você possa ser direcionado por Deus para viver os planos dele. Há pessoas que acham que não podem, mas Deus pode todas as coisas. Eu queria fazer uma oração nessa noite. Uma oração muito importante. Talvez a oração mais importante de todo esse acampamento, que é uma oração para pessoas que realmente entendem que chegaram numa linha onde não dá mais. Não dá mais. Não tem como mais seguir adiante. Ou a minha vida muda, ou do jeito que eu estou eu não vou aguentar. E eu desejo que Jesus entre na minha vida. Eu me arrependo de tudo que eu fiz. Eu contemplo essa mensagem e eu vejo o Senhor na minha vida, se contemplando a mim. Essa palavra tem falado no meu coração. É o Espírito Santo. Ele está falando comigo e nessa noite eu decido viver uma nova fase da minha vida. Se você é essa pessoa que deseja receber essa oração, eu gostaria que todos fechassem os olhos nesse momento. E você pudesse dizer assim para Deus: Senhor, eis-me aqui. Eu estou aqui. Eu entrego a minha vida ao Senhor nessa noite. Nesse momento eu consagro a minha vida ao Senhor. Eu quero viver algo novo na tua presença. Alguma pessoa, levante a sua mão. Levante a sua mão. Amém. Eu vejo mãos levantadas. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. É um momento de coragem. Talvez você tenha tido coragem para tentar tomar um remédio, para tentar tirar sua vida. Você tem tido coragem para pensar tantas coisas, mas nessa hora tem que ter coragem para renunciar tudo e dizer: a partir de agora eu vou viver os céus na minha vida, porque o inferno inteiro não quer que você faça isso. Pensamentos malignos estão vindo na mente de pessoas nesse momento, falando: é besteira, não faz isso, não precisa levantar a mão, para que passar por essa vergonha? Os céus está contemplando e o inferno está contemplando quem é o seu dono. Nesse momento, quando você levanta as suas mãos para nós orarmos, você está dizendo para Satanás: até aqui você bagunçou com a minha vida, até aqui você quis fazer algo, mas nessa noite eu levanto a minha mão e declaro: eu
pertenço a Jesus, eu entendo a minha identidade, o meu véu agora se removeu, ele foi removido e eu consigo contemplar Jesus e eu quero ele, e eu preciso dele, e eu me entrego a ele. Se você levantou a sua mão, eu queria pedir, por favor, que você pedisse licença onde você está e viesse rapidamente aqui à frente. Eu quero orar por você, porque há algo poderoso acontecendo, há algo poderoso nascendo na tua vida, e isso não é algo qualquer. Eu queria que você pedisse licença no seu lugar. Você que levantou a mão aí no fundo, aqui na frente, vem para cá, corre aqui para frente, eu quero orar por você nessa noite. Glória a Jesus, sai do seu lugar, vem para cá, vem para cá.